Eu sempre penso que eu tenho que sempre ter oportunidades ali dentro da manga. Eu acho que é um bocado disso, é pensar em propósito mais do que só fazer propaganda do remédio, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Farmácia em Edição. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, que são as doenças raras. É um assunto bastante desafiador. A gente tem que, para abordar a doença rara, a gente tem que falar da doença, falar do tratamento, mostrar todos os desafios que tem envolvidos. E para me ajudar nesse tema, para falar com a gente sobre isso, eu trouxe uma amiga de longa data, que é a Mariane Martins. A Mari, ela é líder de marketing de uma grande indústria, trabalha com doença rara, mas a gente tem uma história bastante importante aí, tem muita coisa para falar, né, Mari? Bem-vinda. Isso, obrigada. Nossa, super honra participar, né, do Farmácia em Edição. Já vi outros capítulos aqui com vocês, muito interessantes, e acho que é realmente um tema que a gente vai ter assunto para discutir. E vai ser legal, porque assim, além de ser um tema que está muito em voga, tem várias farmas trabalhando com esse tema atualmente, a gente tem outras coisas para falar. Te conheço de longa data, eu queria voltar, então, antes de falar um pouquinho de efetivamente de raras, queria saber um pouco da sua trajetória, Mário. Como é que você foi parar na indústria? Como é que foi isso? Já faz um tempinho, né? Mas eu tenho aí, acho que 25 anos de indústria. Nem sempre na área de marketing, acho que foi uma evolução, né? Comecei na área de eventos, aí transicionei em algumas multinacionais dentro dessa área, evoluí para algumas, fui fazendo alguns jobs, evoluí para algumas outras áreas muito próximas da área de marketing. Trabalhei com um time de medical affairs, apesar de não ser da área da saúde, tinha aí uma função que era entre o meio do caminho, né, de um gerente de produto, junto com a liderança aí, de medical affairs para advisory boards, enfim, para esse manejo, para esse gerenciamento. E aí entrei efetivamente na área de gerenciamento de produto e fui evoluindo toda a carreira, transacionando dentro de diversas áreas terapêuticas, né? Então, hoje, em doenças raras, em uma área terapêutica muito ligada aí à neurologia e cardiologia, mas também passando em algumas outras áreas terapêuticas aí dentro do marketing. Então, isso é mais ou menos a trajetória desses 25 anos, acho que 25 anos já. Boa. E, Mari, me conta, eu te conheço você trabalhava em outras empresas, a gente fez, inclusive, coisas juntos, alguns projetos, e vendo tua trajetória, eu vejo que muita coisa foi construída na sua carreira, que te trouxe até esse grande desafio de raras, e que provavelmente tem vários pilares que você foi somando ali, competências que você foi acumulando, e hoje, tratando de doença rara, você fala muito de uma doença que a gente, primeiro, tem que ensinar para o médico a fazer. Eu acho que até tem um passo antes. Convencer o médico que é importante ele prestar atenção no tema. Aí, quando ele ouve o tema, ensinar ele a reconhecer aquela doença, fazer diagnóstico. Algumas dessas doenças a gente não estudou na escola, porque tem coisas na faculdade, tem coisas que foram descobertas mais recentemente, ou então, às vezes, é um tema tão pequeno, uma doença tão rara, que a faculdade nem tem aquele tema mesmo. Como é que é isso? Chegar nesse médico, convencê-lo que ele precisa prestar atenção? Eu acho que assim, voltando do começo aí, né, do contexto da pergunta, acho que a indústria, eu vou ter um viés enorme, né, nesse comentário meu, porque praticamente toda a minha carreira é norteada em trabalhar na indústria farmacêutica. Sim. E eu acredito muito que a indústria é um pilar extremamente importante do ponto de vista de desenvolvimento e conhecimento científico de toda a classe médica e também do impacto dessa jornada de pacientes, então de descobertas novas e o quanto o ecossistema precisa desse pilar da indústria farmacêutica e da atualização médica sendo impactado desde da faculdade, das universidades, até contínua educação, né? Então, em simpósios, congressos, enfim. Então, acho que é um movimento, é uma dinâmica de mercado e de trabalho muito conjunta, muito interligada, né?
falando especificamente de doenças raras, tem um contexto de awareness, né, muito forte e necessário pela questão do awareness, do impacto da doença no paciente. O paciente precisa, de alguma forma, reconhecer e conhecer e saber das limitações de tratamento ou das opções de tratamento, se existentes. E o próprio médico evoluir muito rápido nessa velocidade de conhecimento científico do que está para vir, das possibilidades, e muitas vezes de tratamentos que não existiam, são negligenciados ou são tratados de forma do que dá para fazer do ponto de vista do paciente, né, dele ser tratado ali num contexto global, e até a indústria atualizar do que pode vir pela frente, das perspectivas, esperança, propósito. Acho que tem todo um romantismo por trás disso e, né, eu como marqueteira não podia deixar de colocar, mas no final do dia o pilar da indústria farmacêutica fazendo muito parte desse ecossistema, junto com os médicos, que são o principal driver dessa performance, entendendo demais a jornada desse paciente, as necessidades, o que está por vir, né, todas as novidades, e trabalhando em conjunto no propósito final, que é atender o paciente. Então, é interessante o seu ponto, porque conhecendo a tua trajetória, você está hoje numa doença específica lá com doença rara, mas você já trabalhou com doenças muito prevalentes, você trabalhou lá com anticoagulação, IFA, você trabalhou com trombólise, hoje você está em uma doença nichada, amiloidose. Lá atrás, mesmo em doenças muito prevalentes e que tinha muitos competidores, eu sempre vi você criar algumas ações que eram mais populacionais. Apesar de que tudo bem, eu sei que você tem uma meta para bater, tem que vender a medicação, mas sempre que você criou umas coisas meio grandes, que tinham uns impactos populacionais, e por que disso? Eu acho que isso até te ajuda hoje no seu dia a dia, mas de onde que veio isso, de fazer essas coisas assim? Do ponto de vista pessoal, acho que vem um pouco da minha personalidade de curiosidade, criatividade, e sempre para mim tem que existir um propósito para eu ir lá e realizar e tá muito afim de fazer alguma coisa. E isso eu também transfiro para o lado profissional, e isso acaba impactando em tudo que eu penso, em tudo na maneira que a gente vai criar, vai co-criar, né? Porque não crio nada sozinha, existe sempre um time médico, marketing, acesso, enfim, é sempre um grupo muito grande de diferentes funções ali para essa criação. E, querendo ou não, né, o impacto é sempre muito importante, porque quando você está falando da vida de pessoas, e esse é um grande propósito de eu continuar trabalhando na indústria farmacêutica sem qualquer falso moralismo, você tem que pensar populacional, você tem que sempre fazer um funil de quais são as perspectivas reais daquela doença, o impacto daquela doença e aonde aquilo pode te levar. Isso é um propósito descrito. Mas do ponto de vista de marketing, e aí você falou, né, a gente sempre pensa fora da caixa, sempre pensa grande, eu sempre penso que eu tenho que sempre ter oportunidades ali dentro da manga. Então, se eu não pensar no macro para chegar no micro e fazer uma boa apresentação, defender um plano, eu vou ter que tirar essas oportunidades. Então, um estudo da doença muito bem feito, com uma jornada do paciente muito bem desenhada, e entender onde que estão os reais gaps, te traz para uma perspectiva dessa, de grandes projetos, de impacto realmente populacional, impacto na sociedade, campanhas agora em doenças raras, as campanhas de awareness são incríveis. A gente ganhou um prêmio, tá pleiteando um próximo para grandes projetos. Então, eu acho que isso acaba impulsionando, de uma forma geral, o time, movimenta a empresa. Acho que, no final do dia, é o grande tesão da coisa, sabe? No marketing da indústria. Porque a gente não pode fazer propaganda, assim, né? A gente não tá no congresso e faz grandes exposições de marca. Diferente um pouco da legislação dos Estados Unidos, que eu acho que é um dos mais diferentes, a indústria é bem formatada no que a gente pode fazer, do que a gente pode criar. Então, pensar grande, de forma de impacto populacional, de impacto do paciente, acho que é realmente o que me guiou, e trazem cases importantes que realmente mudam aí a história, de repente, de algumas marcas ou
alguns projetos que eu passei. E é interessante porque quando a gente pensa... É fácil, às vezes, quem está de fora falar assim, não, mas você faz uma coisa de impacto porque você tem que falar de doença rara, você tem que impactar muito médico para poder conseguir fazer valer, fazer awareness, todo mundo quer saber de uma doença, mas, na verdade, eu acho que é muito ligado a essa sensação que você falou de propósito mesmo, é pensar dessa maneira, porque lá atrás, pensando em coisas que a gente já trabalhou juntos, a gente já fez projeto para tratamento de infarto, e aí você pega infarto e AVC, pega muita gente e tem lá, você tinha a tua medicação, mas enfim, a gente falava de tratamento de infarto, não era da tua medicação, falava de tratamento de AVC, não da tua medicação. Mesma coisa falando de FA, a gente falava de FA, de anticoagulação, de necessidade do médico reconhecer, de falar de Chade-Svasky, falar de como anticoagular. Agora, em amiloidose, também falando muito de doença. Então, eu acho que é um bocado disso, é pensar em propósito mais do que só fazer propaganda do meu remédio, né? Eu acho que você vender o remédio faz parte do show, né? Assim, acho que no final do dia é isso que acontece, a indústria vende caixinhas, mas eu gosto de acreditar que eu continuo trabalhando com um propósito. Eu acho que tem muito a questão de impacto, quando você fala assim, né? Eu me peguei aqui pensando na tua fala, de falar, poxa, a gente... falava de doença, né? Você fala de doença e que no final do dia vai impactar para a utilização do seu produto. Eu acho que isso traz até credibilidade, sabe? Um fator muito importante para a indústria farmacêutica é o relacionamento junto com a classe médica. E o relacionamento está muito ligado em confiança, em troca, e te traz muito mais credibilidade quando você realmente vai para o lado de impacto da doença e de como você vai tratar a ciência pela ciência e o que você tem. Pode ser que eu tenha dado sorte de trabalhar com bons produtos, com bons desfechos, enfim, e isso acaba impactando no final do dia, facilita, mas tem esse, eu acredito muito nesse legado, né, de trazer credibilidade, confiança, uma responsabilidade social também, através dessa discussão científica da doença. E é óbvio, tendo concorrência, você vai precisar balizar isso e se destacar de alguma maneira. Dá para você fazer escolhas. Então, toda escolha tem uma renúncia. E alguns projetos maiores levam mais tempo para acontecer, mas eles acontecem. Então, eu tenho alguns cases aí de impactos populacionais, de doença, de falar de doença, de impactar realmente a classe médica por esse lado, que foram benéficos no final do dia para algumas marcas e seguiram um caminho bacana. E hoje, pensando especificamente em raras, você tem lá, primeiro você tem que falar com o médico generalista, porque ele que vai ver esse paciente lá, sei lá, na unidade básica de saúde, no consultório, para pensar na doença, ter aquilo na cabeça. Aí depois você tem que ir lá conversar com o especialista, quem efetivamente vai prescrever e mostrar os benefícios da sua medicação. Como é que você faz isso? É uma estratégia para todo mundo? São estratégias diferentes? É mini-meeting, é evento, é presencial, é online? Um geralzão, assim, o que você pensa? Olha, eu tô há 3 anos, quase 4 anos, caminhando aí pro 4º ano nessa unidade, né? Em doenças raras e especificamente trabalhando com 2 especialidades que já me eram muito conhecidas aí numa dinâmica. E eu vou te falar, eu tive um grande aprendizado trabalhando as diferentes jornadas desse paciente e a dinâmica do mercado. Como você disse, é uma dinâmica muito mais complexa, né? E que tem, além de algumas etapas muito bem estabelecidas e longas, o paciente demora muito para fazer um diagnóstico, né? Para ter um diagnóstico. E aí isso pode ser fatal, isso pode ser definitivo para o negócio, para o business. Então, eu acho que hoje, em amiloidose, eu trabalho num portfólio e eu tenho 2 diferentes dinâmicas para o business, nas especialidades diferentes, né? Então, trabalhando com a neurologia, eu tenho uma dinâmica de um modelo de mercado que funciona numa jornada do paciente um pouco melhor e mais rápida, mais dinâmica. Mas aí eu tenho uma parte de acesso que tem que estar estabelecida, eu tenho uma parte de política, de preço, de negociações que também tem que estar estabelecida, supply, porque quando você está falando de doença rara,
também tem a questão interna que você tem que administrar muito bem para você ter o produto disponível ou não desperdiçar aquele produto disponível. Então você está sempre no trade-off. Eu não posso pedir muito, mas eu também não posso pedir deixar pouco. faltar. E às vezes essa dinâmica de acesso e a dinâmica de mercado não me permite ter muita flexibilidade. E esse paciente é um paciente que precisa ter a medicação disponível ali, porque ele tem um tempo curto para essa utilização. Então, tem uma dinâmica e um modelo de trabalho para algo que já está estabelecido do ponto de vista de acesso, por exemplo. E aí, para um lançamento em doenças raras, você tem uma dinâmica totalmente diferente, porque além de você ter que fazer com que tenha o awareness da doença, você tem que fazer ela muito interessante, né? Você tem que elaborar estratégias e ações que façam com que realmente chame atenção de uma forma mais massificada, não uma forma nichada, só entre os experts. Você tem que realmente... Fala, aquela doença eu nunca vi, isso não existe, não quero saber. Não quero saber, não quero tratar. Não, e agora tem um tratamento. Você realmente não quer, porque esse paciente pode ter passado na nossa mão. Você sabe que uma vez num evento, não lembro se era num congresso, acho que num congresso brasileiro, alguém encostou do meu lado e ele estava falando de ICFEP. E aí a pessoa encostou do meu lado e falou assim, essa indústria fica inventando diagnóstico, não existia, nunca existiu ICFEP, que não sei o quê. Então, bem... A amiloidose é um exemplo disso. Você acha que nunca existiu, na verdade, passaram vários pacientes por você e você nunca reconheceu. E Cefep está aí há muito tempo. É que agora a gente tem tratamento, a gente fala nome, tem um diagnóstico. Mas a doença existe há milhares de anos. Então tem um bocado disso. Você tem que convencer o médico, falar, cara, existe. Vai lá, presta atenção. E aí eu acho que essa questão de todas as ações com a classe médica, mas também tem todo uma dinâmica da parte de acesso. Você precisa... E essa parte é muito importante. A indústria também participa demais dessa parte estratégica, né, de acesso. Você precisa trabalhar desde as PAGs, que são as associações de pacientes, né, para fazer um trabalho todo ético, que tem uma área específica da indústria farmacêutica que atua nas PAGs, até a parte de negociação do contrato, efetivamente, lá dentro do Ministério da Saúde, ou dentro, se não centralizado, descentralizado com as secretarias, que é um imbróglio administrativo imenso, e que tem que garantir o acesso e o forecast, né? Você tem que garantir o supply, você tem que garantir produto, o que, para um lançamento em doenças raras, é praticamente impossível. Muito difícil, Então, é uma dinâmica que eu aprendi muito nesses últimos 3 anos, continuo aprendendo, e não tem uma fórmula perfeita, Rô. Acho que tem uma fórmula específica para o momento de mercado de cada um dos medicamentos que estão vindo, ou que estão aí estabelecidos, ou que querem ter algum tipo de acesso, incorporação, porque uma vez que tenha, aí você realmente precisa... massificar essa informação e fazer uma dinâmica de que ou você tenha pontos de referência dentro do Brasil que vão beneficiar o uso e agilizar o uso para esse paciente, ou você desenvolver ali uma base e aí, aos pouquinhos, pulverizar isso dentro do país como um todo. Mas vamos lá, sem falsas modéstias. Eu sei que você conseguiu colocar o Brasil como um país que hoje é um exemplo de reconhecimento de amiloidose mundo afora. A gente consegue fazer diagnóstico. Eu sei, óbvio, que tem um caminho gigante para... Nosso país é muito grande para caminhar, mas pensando das coisas que você falou. Então, o mais importante é pensar... Hoje, entender bem a sua doença, pensar na jornada desse paciente, conseguir puxar pontos tanto do acesso, em paralelo também conscientizar os médicos da necessidade de conhecer. São vários pratinhos, né, que você vai tentando empilhar. Acho que se a gente puder definir em 3 grandes pilares, primeiro de diagnóstico e da jornada do paciente é essencial. Então, a awareness está aí dentro desse bloco. A jornada desse paciente o quanto antes, né, o mais rápido possível você diagnosticar e fazer com que pelo menos tenham algumas lideranças envolvidas do ponto de vista médico que saibam falar daquela doença e que tenham experiência naquela doença. Uma vez tendo esse pilar estabelecido, a gente passa para um pilar mais de organização, onde você vai massificar a informação, vai realmente entender aonde você tem... pessoas ou médicos, enfim, sociedades ou instituições interessadas em tratar aquela doença, já que agora você tem disponível
um medicamento e um tratamento. Então, quem que você vai educar ali? E trabalhar muito essa questão da rede de referências. E o terceiro pilar, não menos importante, que eu acho que aí é um grande também driver, é a organização de acesso e a organização burocrática do nosso país. Né? A disponibilização, apesar da gente ter um dos melhores sistemas de saúde, eu julgo aí, conversando com os meus parceiros de outros países globais, um dos melhores modelos, né? A gente tem um acesso restrito, porque você está falando de doença rara, doença de alto custo, então que vão ter algumas certas restrições. E aí, para você fazer essa dinâmica para realmente ter o acesso para todos os pacientes disponível, também tem um cálculo aí por trás. Então, são 3 pilares, grandes pilares, com todos eles com ações bem pré-estabelecidas. E o Brasil tem as questões burocráticas que dificultam bastante a coisa, né? Você pega lá, por exemplo, você pega PCDT, que o nosso país é um país muito centralizado, essas coisas são muito lá em Brasília e tal, mas é o PCDT estadual, um estado pede um exame que o outro não pede, um põe uma regra que o outro não coloca, fica confuso, né? Tive que aprender isso também, não sabia. Aprendi recentemente, inclusive, agradeço aí os meus colegas do time de acesso que me deram uma big aula, que você não é só você ter, então agora a gente tem incorporação. Aí você incorpora o produto. E aí, tem que ir na como que Secretaria funciona? Estadual. Exatamente. Por mais que seja uma venda centralizada, cada um vai ter um modelo diante, né, baseado no protocolo clínico que foi estabelecido. Mas cada um vai ter um modelo, cada um vai ter um código para o recebimento do medicamento, enfim, e para a dinâmica ali de dispensação. E além disso, a gente também tem que pensar em serviços adicionais, né? Então, existem hoje alguns serviços adicionais que a gente pode disponibilizar para a classe que facilitam um pouco já essa dinâmica, né? De preenchimento Preencher o LME, fazer não sei o quê. Para seguir. Mas não são todas as secretarias que incluíram, por exemplo, o LME é uma delas. Não são todas que vão aderir e que vão estar com o dispositivo ali cadastrado para que os médicos daquela região possam utilizar. Então, também tem essa dinâmica nossa de cada vez mais dar esse acesso para a classe médica, facilitar a vida e deixar muito claro o que está estabelecido ali, até onde que o médico pode ir, enfim, determinar, porque o governo também determina limites, né? Qual que é o pool de pacientes, enfim, toda essa parte de conhecimento tem um grande driver e é um pilar imenso e importante da indústria, que são os nossos colegas de campo, né? Que fazem todo esse trabalho árduo e de muito empenho e de muita divulgação de trabalho, com todo o suporte de ferramentas que a parte de marketing desenvolve, mas o tete-a-tete ali também junto com a classe médica. E como é que você recebe, como reage a esse feedback que o pessoal de campo traz? Em doenças raras, eu também tive esse grande aprendizado. Já passei por algumas diversas áreas terapêuticas, algumas onde o marketing tem um drive muito mais diretivo nas ações. Então, quando você fala de trabalhar em retail, né, em marcas que têm uma massificação de informação, até com um grande foco científico, mas o marketing é muito mais ativo, né, do que reativo diante desse feedback, dessa troca. Em doenças raras, os caras do campo, em sua maioria, são experts, são caras extremamente treinados e com muito conhecimento associado. Então, eles discutem, eles têm muito punch para discutir e você imagina que eles vão trabalhar com médicos que nem acreditavam que aquela doença existia. Então, eles vão ser os experts ali no tete-a-tete para conversar com o médico. Então, eu costumo agora ter uma estratégia conjunta, colaborativa de desenvolvimento de ferramentas, de material. Escuto muito, tenho uma escuta muito ativa, representantes dentro desse grupo de colegas que trazem esses insights e aí a gente vai avaliando a viabilidade de aplicação para que eles tenham as melhores ferramentas e para que no final do dia eles trazem muito mais conhecimento para a gente também. Então, a dinâmica hoje que eu trabalho com essa troca com os colaboradores do campo é muito maior do que em algumas outras áreas terapêuticas. Legal. Mas você sabe que isso é uma coisa, você comentando, e eu estou pensando, a gente tem alguns trabalhos feitos em conjunto aqui na Imerso com vocês, e
O pessoal de vocês, efetivamente, não é só a parte, vou chamar de escritório que participa efetivamente. Eu encontro de vez em quando um MSL, um consultor, e ele me traz até o feedback e fala, a gente fez a tal ação, a gente pensou em mudar isso, e daí a pouco eu venho alguém do escritório e fala, então a gente vai mudar isso. Eu falo, é muito integrado isso, né? Muito integrado. Eles participam, realmente é uma participação muito ativa dentro das estratégias, dentro do planejamento, das ações. Eles têm muito... Acho que por também a gente não ter... A gente ter... Quando a gente fala da cardiologia, são poucas lideranças de experts, né? Eles são muito próximos dessas lideranças. Então, a rapidez com a qual eles conseguem o insight é muito maior do que eu, que estou lá no escritório fazendo milhares de reuniões e tendo... Não conversa com esse médico todo dia. Exatamente, não converso, não tem essa dinâmica. O MSL, então, é de longe um cara muito estratégico também para esse tipo de insight, mesmo de nortear aí a parte científica do que a gente precisa abordar melhor ou não. É uma dinâmica rápida, que funciona de forma colaborativa e organizada, funciona, e que acho que cada vez mais, e no ambiente de doenças raras, ou até no ambiente, eu vim também de uma área de oncohematologia, funciona muito bem essa dinâmica dos insights dos caras de campo. Né? E como que você tem trabalhado em termos de material atualmente? Mais coisa digital, evento físico, presencial, o que você tem? Olha, acho que eu já passei em algumas dinâmicas. Eu já fui da era de que era tudo papel, né? Tudo físico. Depois a gente evoluiu muito para a questão do visual aid, né? Que a gente chama lá, nos que tablets, nos tablets, mas eram imensos, era assim, 130 slides. Kit slide para congresso, né? Era o cara do campo, ele tinha que fazer um treinamento intenso e ele esquecia ali, né? Porque eram vários botões, enfim... Quando eu trabalhava em FA, era um slide, sei lá, acho que era um 200. Era bizarro. Já evoluímos também para algo muito mais simplificado e que atendesse realmente à realidade ali das interações. Até que agora eu tenho sentido que existe uma necessidade para determinados materiais, principalmente alguns de consulta. Então, vou dar esse exemplo de doenças raras agora. Saiu o PCDT. Os caras querem impresso. Tá. Alguns têm essa preferência ainda, continuam tendo. Eu sou muito mais de uma defesa de que a gente deveria ter tudo digital. Gosto de pensar assim, mas ainda tenho insights, até mesmo do campo, enfim, de que alguns materiais, principalmente de consulta... De consulta rápida, algum guia, porque ele põe... Que talvez você vai imprimir, pensando em raras, meia dúzia, entre aspas ali, mas meia dúzia, porque é a pessoa que trata, ele quer ter do lado, né? Enfim, é um material mais de consulta. Mas eu acho que a gente evoluiu muito, né, Rô? Eu não vejo mais grandes indústrias investindo horrores em material físico. Aliás, eu acho que até uma questão bem importante de sustentabilidade, né? Não, eu falo como médico. Muitas vezes eu recebi alguns materiais e falei, cara, mais do mesmo, esse estudo, eu conheço todos os estudos que estão na lâmina, obrigado, bonito, tchau. O que eu gosto muito são das plataformas. Então, assim, eu gosto muito de oferecer também uma ferramenta para eles. E aí, eu acho que em doenças raras a gente consegue fazer isso. Não sei se, de novo, num grupo maior para retail funcionaria. Mas eles terem acesso a casos clínicos que são discutidos em plataformas. Ou algum podcast que seja discutido da sociedade. Então, hoje em dia, tendo o WhatsApp, por exemplo, existe o WhatsApp Business, né? Então, você faz um card, manda aí para o cara de campo tem isso, sabe o manejo, vai mandar para algumas pessoas e aí aquilo eu acho que agrega mais, sabe? É um material mais robusto dentro, né, do ecossistema, então criado por um terceiro, enfim, acho que tira um pouco do viés da indústria e funciona muito bem. Acho que o acesso, a gente vê que funciona mais, dá mais engajamento. Pensando bem nesse digital, você consegue, inclusive, aproveitar com coisas diferentes. Né? Eu vejo, por exemplo, você falou de caso clínico. A gente tem lá alguns casos clínicos com vocês que eles estão usados no evento presencial e ele está na plataforma, porque, sei lá, às vezes você consegue trazer um médico aqui de um hospital aqui em São Paulo para um evento presencial, mas alguém que está longe, num outro estado, no interiorzão, ele vai ver online, né? E funciona muito, essa ferramenta funciona muito na mão do campo. Porque a gente não... Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem uma restrição de budget, né? Isso é fato, acho que para todas as indústrias de forma geral. Não é o que era nem há 5 anos atrás.
Então, se você tem essa dinâmica digital disponível, esse cara pode viabilizar essa discussão em pequenos grupos de caso clínico, ele pode levar isso numa mesa, num jantar, ali, fazer essa discussão. Ele vai conduzir, entendeu? Algo que está aprovado, que teve o endorsement lá da área médica, enfim, mas está numa plataforma terceira. É muito legal isso. Eu acho que é uma ferramenta que, sem querer puxar uma sardinha, a gente tem vários projetos desses, eu sei que existem outras plataformas, mas é algo que funciona bem hoje e eles conseguem trabalhar com diferencial. Sim. E me conta uma coisa, fazendo esse tanto de estratégia, você precisa de algumas coisas, a gente precisa de um treinamento de speaker, e eu vou chegar nesse ponto, daqui a pouco a gente precisa falar um pouco disso, mas tem um recurso muitas vezes envolvido, um dinheiro grande, porque tem várias ações, coisas diferentes acontecendo. Na doença rara, eu sei que, como você falou, são tratamentos de alto custo, mas o volume é pequeno, então tem questão de verba. Eu não imagino que a verba do Brasil não seja tão grande. Como arrumar dinheiro para isso? Como você vê isso? Eu acho que sempre são trade-offs, né? Eu acho que tem uma formulinha mágica. Quanto mais dinheiro você dá no top line, mais dinheiro, teoricamente, você poderia receber, né? Mas sempre mantendo o seu bottom line. Então, existe esse cálculo financeiro da indústria farmacêutica. Não aumentando esse ratio de que quanto que você vende para quanto que é o seu custo fixo e o quanto que você vai precisar investir, tá tudo tranquilo. Teoricamente. O ROI percentual tem que estar mantido. Tem que estar ali medido. Você tem que estar sempre... Esse é um balizador importante. Mas, lá quando eu falei de você medir impacto grande populacional e trazer oportunidades, é sempre uma discussão aberta. Eu creio que essa dinâmica funciona muito nas multinacionais, eu acredito que em todas. Cada quarter você tem chance de defender de novo ali, eu costumo dizer, o leitinho das crianças. Então, quanto mais conseguir performar, penetrar, mostrar as oportunidades de mercado, mostrar drivers, né? Os dados falam por si, e aí cada vez mais com dados embasados, argumentos, você consegue fazer alguns trade-offs importantes para trazer investimento. Com o que eu tinha, eu fiz isso aqui, estou pensando nesse outro step e eu preciso. E aí, você acha que dá para trazer dinheiro só do Brasil, dinheiro de fora? Eu já trabalhei nessas duas dinâmicas, tá? Já tive cases onde eu vi acontecerem trade-offs, né? Trocas ali dentro do próprio Brasil. Então, por performance ou até mesmo por oportunidade imediata. Então, sai de uma área, entra na outra, dinheiro aqui, para depois voltar, enfim, já vi isso acontecer. Mas o que eu mais vejo hoje acontecer dentro da minha realidade, de onde eu trabalho, é esse leilão externo, né? Quanto mais você mostrar para fora, existe um suporte, né, da regional, global, que pode te apoiar, acreditar no país e ter um drive, pelo menos, de retorno nos próximos 2 anos. É um balizador interessante. 2 anos, acho que é mais ou menos como a gente trabalha. Pode acontecer, essa dinâmica, ela acontece, ela pode acontecer, como ela também pode não acontecer, ou pode acontecer de forma reversa, né? Você tem um tanto ali, você tem o seu investimento, e aí você não está performando também, pode acontecer você fica sem de alguns projetos seus serem cortados. E até por isso, por essa dinâmica de mercado, eu gosto de trabalhar com projetos que tenham um retorno a curto prazo, mas que eles sejam de implementação a longo prazo e que reflitam oportunidades futuras. Então, eu acredito que quando você faz esse projeto um pouco mais robusto, você tem sempre essa oportunidade de reinvestir ou rapidamente mudar um pouco a direção se você vê que ele não fluiu da maneira que precisaria ou não está atingindo o público que precisaria atingir. Bacana. E, Mari, pensando nessa dinâmica, pensando na dinâmica de mercado, como alinhar isso com o time médico? Porque tem as estratégias do time médico
dá para trazer isso dentro de casa? Eles têm que estar junto nessa programação, pensando sempre, ou ele é um consultor? Como é que você vê isso? Não, o time médico, até por compliance, existem as atividades, né, da área médica inerentes, óbvio, elas são sempre muito direcionadas estrategicamente com o momento da doença, aonde que a gente precisa atingir do ponto de vista científico, sempre norteando as atividades médicas, de medical to medical. Mas eu costumo dizer que para um planejamento estratégico de qualquer marca de sucesso, não existe um time marketing e um time médico. É o time marketing médico, né? É a gente caminhar realmente lado a lado. A gente está falando aqui numa realidade de doenças raras, onde a parte C, o bloco científico é extremamente denso, extremamente importante e reflete quase todas as nossas atividades. Então, não existe esse diferencial. O time médico junto, né? tá jogando como marketing, a gente está jogando ali também, tentando entender, E até mesmo para não fugir de coisas de compliance, né? Porque tem o risco de você falar de um off-label, de alguma coisa assim, é gigante. Total, né? total. Então tem que estar bem de olho. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando, o pessoal ali vai me matar já. Obrigado de verdade pela sua presença, adorei nosso papo. Eu acho que a gente tinha muito mais coisa para explorar, um universo enorme de coisas. Você tem uma experiência gigante na área e queria de verdade agradecer e perguntar se você tem algum recado, alguma coisa que você queira deixar para o colega que está lá com um desafio, vai pegar uma área nova agora. Eu acho que a gente tem uma dinâmica de mercado, já tem um tempo de mercado, mas tem muita gente boa chegando agora nesse mercado, a galera mais jovem, mais dinâmica, que tem um pensamento mais ágil, tem a dinâmica principalmente do digital, então que pode contribuir muito para acelerar cada vez mais esse foco de encurtar essa jornada do paciente, melhorar a qualidade de vida e impactar cada vez mais a vida de uma forma geral da população e da sociedade. Então, acho que isso é um legado que, se eu puder deixar aí da indústria e reconhecer os colegas que estão chegando, eu gostaria de falar isso. Magda, de verdade, muito, muito obrigado pela sua participação. Adorei conversar contigo. Você também, se gostou do nosso episódio, por favor, deixe seu like aí, deixe seu comentário pra gente, sugerindo pautas, perguntas, novos convidados. Foi um prazer ter tido essa conversa e estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço. Como abordar o mercado de doenças raras no Brasil? Quem sabe se joga pro universo. Eu que falei que não corta. Então vai, já põe isso aí, deixa no ar.